nosso bem-vindos a todos e também aqueles que Deus concede a graça de estarem conosco. De vez em quando eu esqueço desse microfone aqui, estava pegando aqui, mas ele vai pegar melhor aqui. Obrigado, irmã Rosângela, eu vou colocá-la aqui. Já é a segunda vez que a senhora me ajuda nessa missão. Tá ok. Mas agora eu já estou melhor. Agora com ele aqui a voz vai ficar melhor e vai chegar até onde temos os nossos amados. De vez em quando eu vou lá para Jataí. A nossa transmissão vai para lá. Bom. Nossa caixinha de bis, conforme eu falei, se você que ao responder uma das nossas perguntas ganhar um bis, e aí então pode participar com alguém que ainda não ganhou nenhum, tá? Desde sábado vocês estão comendo bis, né? O Rafael fez bis não, bombons. Ontem tinha bombons no concurso do Rafael, com aquelas perguntas, todas as perguntas eram perguntas do primeiro nível, não é? Assim, pergunta do primeiro nível, as mais fáceis. E ele ainda teve a ousadia e capacidade de colocar também alternativas. Aí ficou favorável para todo mundo. E todos responderam, todos tiraram nota 10. As de hoje também trouxemos, era do mesmo, as maletas. Sempre trazendo de forma criativa as perguntas dos nossos concursos. No decorrer da mensagem, eu costumo fazer perguntas para estabelecermos interlocução. Interlocução é quando você participa. Quando você participa, eu vou de emissor, você de receptor, mas mais do que receptor, você vira também interlocutor. Você pode participar conosco, dando as suas respostas às nossas indagações. E já vamos de imediato estabelecer um fato aqui, começando o nosso estudo. Eu não sei você, eu sinto que eu preciso estudar a Bíblia. Estamos há 40 anos estudando e precisamos continuar estudando. A única forma de Deus falar conosco no presente momento é através da sua palavra. Então Deus fala conosco através da palavra, lendo, meditando, memorizando, enfim, Deus fala conosco. Pregação da palavra, Deus fala conosco. Eu sou apenas um instrumento que deseja ser usado por Deus para a exposição da palavra dele. Tem partes muito difíceis, que exigem muito, e tem partes da palavra que estão encobertas. As coisas reveladas pelo Senhor pertencem a nós, trouxe a nossa compreensão. As encobertas pertencem a Ele. Mas nós temos que estudar a Bíblia e precisamos da palavra como a nossa base de orientação, como uma bússola que orienta a pessoa, a sua localização, como aquilo que vai nos dar correção, instrução, como aquilo que vai nos trazer uma compreensão que precisamos, que vai levar-nos a uma mudança de atitude, está aqui na palavra do Senhor. E Deus fala conosco pela sua palavra. Muito bem. Qual é o tema nosso, tema e título que nós estamos trabalhando já? Hoje é a última semana, a terceira e última. Isso, Felipe, eu ouvi mais o Felipe. Separados para Deus. Ok? Nós temos dois textos que nós estamos desenvolvendo a nossa leitura. Dois textos que nós estamos desenvolvendo a nossa leitura. Dois textos. Mencionou? Vem buscar aqui. Dois textos. Os textos da nossa leitura. Um texto
São duas cartas que nós estamos desenvolvendo a nossa leitura. 1 Pedro é um texto, capítulo, versículos. Então, 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 17, é um texto nosso, da nossa mensagem. Nós estamos desenvolvendo a nossa mensagem separados para Deus. E o outro texto? O outro texto que nós estamos trabalhando, até estou aberto nele agora já. Capítulo? Alguém falou Tito? Célia. Então é 1 Pedro, vai valer bis não, que vocês não falaram só Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Tito capítulo 2, de 11 a 14. Tito 2, de 11 a 14. E 1 Pedro, capítulo 1, 13 a 17. Não fica preocupado se você não tem de mente, porque tanta coisa você tem na sua mente, não é verdade? Tanta coisa você tem que colocar na mente, cuidar de filhos, marido, trabalho, casa. Fica tranquila, tá? Por isso tem ali, a gente faz uma revisão e às vezes você marca. Tem coisa que marca a nossa vida. Por exemplo, eu quando eu venho para trazer oferta, o que acontece comigo? Eu sempre lembro da Tayana, quando ela vem trazer oferta. O que ela faz depois que coloca a oferta no local da oferta? Ela passa o álcool gel na mão. Aí eu falo, nossa, a Tayana está sendo um exemplo para mim, está sendo um desafio. Eu vou lá e passo o álcool gel. Quer dizer, eu aprendi com a Tayana. Então aí é importante marcar o referencial, porque às vezes você quer rever depois, onde é que é mesmo aquele texto que o pastor usou, falando de separar de Deus? 1 Pedro 1, 13 a 17, e Tito, capítulo 2, verso 11 a 14. Primeiramente vamos à leitura do texto de Tito, capítulo 2, de 11 a 14, e depois nós vamos à leitura de 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 ao verso 17. Pedro, depois, primeiro eu vou para Tito 2, de 11 a 14. Quando você tiver a oportunidade, memoriza esse trechinho da palavra aqui, dá uma lida, ou poderia dizer assim, não diretamente memoriza, mas leia várias vezes para você pegar a ideia do pensamento aqui de Tito. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Essa graça tem uma suficiência imensa, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências, aqueles desejos desordenados e vis, que anteriormente fazia parte da nossa vida, quando eu digo anteriormente ao conhecimento seu da graça salvadora de Cristo, vivamos neste presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança, ou seja, uma esperança no seu mais alto grau de felicidade. Bem-aventurado é algo que está no seu mais elevado grau de felicidade. Bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade. A ideia aqui, remir, é resgatar, tirar você de toda a iniquidade, e purificar para si, para Ele, Cristo, um povo seu especial, zeloso de boas obras. Vamos para 1 Pedro agora. Depois de Tito, 1 Pedro, você atravessa Hebreus, Tiago, passou Tiago, você está já no território da primeira carta do apóstolo Pedro. Estou com Paulo aqui na mente, porque Tito é a carta que Paulo escreveu para o jovem pregador, jovem pastor chamado Tito. Não é que Tito escreveu Tito, não. Paulo escreveu a epístola para Tito, para esse jovem pastor. E agora 1 Pedro,
capítulo 1, verso 13 a 17. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Percebe novamente a palavra graça. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 17. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém. Vamos orar nesse momento. Curva a sua cabeça, coloque os seus pensamentos no trono celestial do Deus bendito e oremos. Obrigado, Deus bendito. Reconhecemos a autoridade, o poder do Senhor sobre todos e sobre tudo. O Senhor reina com majestade e glória. Hoje à noite, ó Deus, nos entregamos nesse momento para que esse tempo da pregação e ensino da palavra do Senhor, que maior seja ainda mais hoje à noite o nosso entendimento, a nossa compreensão. Fala conosco, ó Deus, fala comigo, com cada um aqui, que possamos ter ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor, a entender a importância desse assunto no nosso viver prático de cada dia, de cada momento. Eu sei que o Senhor nos ama, nos atrai com amor eterno. O Senhor deseja que sejamos filhos e filhas obedientes ao Senhor, e há uma disposição que o Senhor quer que tenhamos diante daquilo que o Senhor pretende realizar conosco nessa obra de separação para o Senhor, separados para Deus, separados para o Senhor. Que essa obra seja uma obra, um feito do Senhor, e que reconheçamos em tudo a autoridade e o domínio do Senhor, e que nos entreguemos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Separados para Deus. Parte do próprio Deus, este importante intento, este importante desejo do Senhor. Deus é o Deus Santo, e na palavra dele, tal como o Deus Pai, assim o Deus Filho, uma obra de santificação, santidade, purificação, Deus estabelece para o seu povo, principalmente no nosso relacionamento, na nossa intimidade com o Senhor. E imagine você, em dado momento é dada a oportunidade de você vir à presença de uma pessoa que está num lugar muito importante. Essa pessoa tem um cargo muito importante, e essa pessoa tem uma consideração muito importante diante da sociedade, e é um tremendo privilégio você ser convidado para estar na presença deste indivíduo e ter um tempo com esta pessoa, relacionar-se
participar de um momento com esta pessoa. E aí então, você tomaria a admoestação de se preparar para esse momento que você considera importante, um momento diferenciado de acesso, de relacionamento com tal pessoa. Essa pessoa se veste bem, é uma pessoa que tem um lugar muito bonito, preparou esse lugar muito bonito para receber você. E você então chega para esse lugar muito belo, bonito, e você percebe a beleza do ambiente, a limpeza, a ordem, o cuidado em cada detalhe que impressiona você. Quando você chega para esse lugar, já de imediato pessoas vêm receber: oi, é você? Pois não, me acompanha por aqui. Toda a receptividade possível, porque você tem um contato já marcado com essa pessoa que está te esperando. E evidentemente você não foi de qualquer jeito para aquele lugar. Você tem condições para estar naquele lugar. Lhe foi dada condições para estar ali. E você tem condições até na sua indumentária, na sua aparência. E você vai estar na presença, poderia ser assim então, de um rei. E você chega. Que privilégio. Que lugar que você está. Que privilégio. Que oportunidade. Exatamente o que está acontecendo conosco agora. Estamos sendo preparados para o momento em que estaremos na presença do Senhor. Naquele momento, agora nós somos forasteiros e peregrinos. E desde o momento em que o Senhor nos chamou ao conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, uma chamada de Deus para nós, na qual Ele já nos separou. E nós estamos entendendo que separados por Deus envolve, desde o momento em que fomos chamados, Paulo diz: Deus me separou e me chamou desde o ventre de minha mãe. Lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15, eu fui chamado por Deus. Deus me salvou, Deus me buscou. E a separação, ela é uma separação do pecado para Deus. Para Deus. E aí essa preparação para estarmos, já começa agora essa preparação para o tempo da eternidade. Nós começamos a viver aqui a realidade, porque o povo de Deus já se desenvolve a ideia desse povo como uma nação santa, povo adquirido, geração eleita. Já se destaca. Deus já põe um diferencial sobre o povo dele, já há uma separação por ele. Não é que nós somos melhores do que os outros, não, nós somos separados do pecado para Deus. Nós falamos semana passada, na retrasada, o significado de santificação não é impecabilidade, não é isso? Tem pessoas que se aborrecem, homens e mulheres de Deus, que se aborrecem. Mas eu estava tentando viver sem pecar. Legal, esse deve ser o alvo, deve ser o objetivo, que eu denomino de não correr para o pecado, mas correr do pecado. De vez em quando você está correndo para o pecado. Opa, eu não posso correr para o pecado, eu tenho que correr do pecado. Ou seja, você não tem prazer no pecado, mas atos individuais de pecado nos acometem. Anteriormente à nossa conversão,
nós, mortos em pecados e delitos, nos deliciávamos com o pecado. Você viu lá quando você lê sobre Moisés, quando Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que lá em Hebreus capítulo 11, do que ter por um pouco de tempo o que do pecado? Tiana falou, gozo, prazer. Moisés rejeitou isso. Ele escolheu, rejeitou ser considerado filho da filha de Faraó, antes sofrer, ser maltratado, do que por um pouco de tempo ter o gozo, a satisfação, o prazer do pecado. É lógico que é semelhante àquela pessoa que come uma comida muito deliciosa, muito saborosa, que comida muito bem preparada, mas que tem veneno. O resultado final é morte. O salário do pecado é a... Vamos presentear a irmã Rosângela ali, que ela falou a morte. O salário do pecado é a morte. Você está falando assim, nossa, tem um pastor que faz pergunta e levanta um bis para o ar. Vou lá na igreja dele, vou querer ganhar bis. O salário do pecado é a morte. E não é a morte tão somente a morte física. Você entende por que as pessoas morrem fisicamente? Porque elas têm uma natureza pecaminosa. É triste, não é triste a morte? Agora a morte eterna, porque morte é separação. Na morte física, separação de espírito, alma e corpo. Na morte eterna, separados para todo sempre de Deus. Separados da presença de Deus, na eternidade sem Deus, algo muito triste, desesperador. Deus estabelece como princípio de santidade, santificação, não é impecabilidade, mas é separação do pecado e separação para Deus. Já tratamos sobre isso, só vou frisar aqui, tem todo um vídeo, uma mensagem sobre isso. Significado da santificação, depois nós temos o propósito da santificação. Por que Deus leva-nos a entender essa necessidade, essa condição na nossa vida de sermos pessoas santas, separadas para Ele? Porque no propósito da santificação envolve despojar do velho homem e revestir-se do novo homem. E entra o fator X, que é a questão que o pecado na vida do homem e mulher de Deus, que já veio ao conhecimento de Cristo, não tem poder para reinar. Não tem poder para reinar. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Se não há o poder do pecado para reinar, por outro lado, você tem a condição de apresentar o seu corpo a Deus como sacrifício, como instrumento de sacrifício agradável a Deus. Eu vou apresentar o meu corpo a Deus. Eu vou despojar do velho homem, e aí a Bíblia lá em Colossenses, nesse despojar, ela menciona o que eu vou despojar. Nós vimos isso aí em Colossenses capítulo 3, versículo, se eu não me engano, versículo 6 a 8 ou 6 a 9. Cadê o meu Colossenses aqui? Capítulo 3. Mortificar, verso 5, aliás. Verso 5, mortificai, pois, os vossos membros. Eu vou despojar do velho homem com os seus feitos. Aí vem então na lista, prostituição. Por que ele coloca prostituição? Porque ele está escrevendo, aqui é Paulo em Colossenses, escrevendo para um pessoal que veio de uma vida cultural, que isso era normal.
naquela época. Então ele coloca com prostituição, impureza. Hoje a questão não é tanto a prostituição de você vender o corpo, mas usar no seu corpo aquilo que são as vestimentas que eu falei de prostituição. Impureza, o apetite desordenado, eu vou estar despojando, eu vou estar renunciando a vil concupiscência, desejo pecaminoso, descontrolado, concupiscência, a avareza, que se torna uma idolatria, começa a idolatrar o dinheiro. E a Bíblia diz aqui, no verso 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu vou despojar. Ele fala despojar também do que? Da ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes da vossa boca. Propósito da santificação é trabalhar o despojamento, de você tirar, despojar, despir dessas vestimentas, tirar essas vestimentas, para colocar uma nova vestimenta. Então, eu despojo do velho homem com os seus feitos, para revestir do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Princípio de separação do pecado para Deus. E o verso 10 fala: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Você é eleito, você é santos e amados de Deus. Aí vai falar, o que você vai vestir? Quais são as vestimentas do novo homem? São as entranhas de humildade, benignidade, eu nem estou vendo aqui, estou falando de qual havia agora. Aliás, entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Se alguém usa essas vestimentas e relaciona com você, você fala, nossa, que pessoa legal, foi misericordiosa, benigna, mansa, longanimidade, a quantidade de suporte, suportando-vos uns aos outros em amor, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, como Cristo vos perdoou, assim fazei também vós, e sobretudo revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Só ingredientes para aquele que já está despojando do velho homem e tem que revestir-se do novo. Esse é propósito. Significado, propósito, nós temos também, falamos também do tempo da santificação. E aí eu fiquei devendo um tempo para você, porque a santificação ela tem um tempo que ela é instantâneo, na posição, recebeu o Senhor Jesus, na obra da salvação está sendo separado, está sendo santificado, há uma santificação. Nós vimos isso lá no texto de 1 Coríntios capítulo 6, onde fala, mas haveis sido lavados, haveis sido santificados, haveis sido justificados, no momento em que a pessoa vem ao conhecimento de Cristo, ela vem para uma nova vida, e ela vai estar nessa nova vida, experimentando essa obra de separação, instantâneo, separação, está separado. Depois nós temos a santificação progressiva, que envolve o crescimento espiritual. Como uma criança, nós, espiritualmente falando, estamos num processo de crescimento. A criança, logo na vida, aprende, mamãe, eu estou sujo, limpa-me. Não é assim. Ela vai aprendendo, porque ela está num processo de aprender que é ruim estar sujo e é bom estar limpo. Ou senão há alguma coisa errada com a pessoa que não procede assim. A sujeira nos incomoda, o mau cheiro nos incomoda, não é assim? Nós somos até, inclusive, o povo do Brasil é um povo que toma banho. Nós não somos daqueles lugares extremamente gélidos, frios, e que as pessoas então, perfume francês resolve e tal. Aqui é banho, isso é sua, você tem
desengordurar o corpo, não é? Limpar, purificar. Tem vezes que a sua roupa nem chega a estar suja assim, de marca de alguma coisa, mas está com aquela oleosidade do corpo, aquela poeira. Então você põe ali de molho e tal, é a chamada roupa que a máquina de lavar lava, que não tem que esfregar tanto, não é? Já solta rapidinho. Mas nós somos ensinados assim. E na vida cristã, nós entramos num processo de desenvolvimento que vamos aprender. Isso é sujeira do pecado. Isso leva-nos a um estado mau. Por isso há tanta gente padecendo dos sintomas da sujeira do pecado, da contaminação, que tem os seus efeitos, e acomete a pessoa, e a pessoa trata o sintoma e não a causa, o efeito fica a causa sem ser tratada. Precisa do sangue de Jesus. Pecado se purifica com sangue, é o sangue de Cristo, o imaculado sangue de Cristo, amém? Que purifica pecado. Então, há um outro tempo da santificação, de instantânea, progressiva, a santificação perfeita. Esse tempo da santificação nós iremos só alcançar quando Jesus voltar, amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 23 fala assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, corpo e alma sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós experimentaremos uma santificação perfeita. Na eternidade, sabe quem que eu mais quero encontrar na eternidade? É a minha esposa. Vive cobrando as minhas falhas, os meus erros. Olha aí, olha agora, eis-me aqui, agora eu estou no processo de santificação perfeita. Dá uma olhadinha aí, né? Vocês gostaram, né? Dá uma olhada, agora eu estou joia. Agora eu quero ver você falar mal de mim. Não é verdade assim? Com quem você convive? Com quem você convive? Quando eu era garoto, as pessoas com as quais tinham, como que nós chamamos, eram responsáveis por mim, em corrigir, em disciplinar, cobravam. Aí você atinge a maioridade, viu, Ernesto? Aí você casa e fala assim: agora eu estou bem, minha mãe já passou a fase, né? Agora eu tenho uma esposa, e de repente você fala assim: mas tem hora que a minha esposa está parecendo a minha mãe, e tem hora que a esposa fala assim: você está igual ao meu pai, né? Vice-versa, um cobra do outro, um do outro, o outro do um, mais ou menos assim, não é? Deixa eu ver, não sei se a irmã Inês de Ribeirão está nos acompanhando. De vez em quando eu gosto de ver a irmã Inês, mas Eurípides desenvolvendo alguma situação do relacionamento deles, você fica perto para dar risada. Mas é assim. Então, eu quero ver, vai ter naquele momento então santificação perfeita na volta de Cristo. O corpo vai ser um corpo glorificado, perfeito. Não vai ter mais contratempos. Eu disse esses dias para minha esposa que o convívio imenso, intenso, com barulho, me deixa mal. Eu posso até, por isso, fazer algo nocivo. Ela falou: não, isso aí chama pecado. É pecado, não tem nada a ver com barulho, não. Tá. Coitadinho de nós, né? Coitadinho de nós. Santificação perfeita, no tempo santificação. E para finalizar, porque eu tenho que concluir hoje à noite, os meios de santificação. Aí vamos entrar numa parte muito interessante para concluirmos esse assunto. Separados para Deus, separados do pecado para Deus, despojamos o velho homem, estamos revestindo o novo homem,
instantâneo, progressivo, e aguardamos a santificação perfeita. E aí nós temos em consideração: quem santifica? O crente. Quem está por trás realizando essa obra de santificação? Quem é responsável para trabalhar conosco santificação? Você lembra quando eu falei para você do pastor e da ovelha? Lembra que eu falei para você do pastor e da ovelha? Tudo quanto a ovelha necessita, quem é que providencia para a ovelha? Você lembra disso? Lembra? Lembra, você lembra disso? E eu falei para você, quando nós iniciamos os separados para Deus, que nós continuamos ovelhas e pastor, mas agora nós estamos dando uma verificada no instrumento, num dos instrumentos, ou nos dois instrumentos que o pastor tem para lidar com as suas ovelhas, que é o cajado e a vara. A vara simboliza a palavra de Deus, o cajado simboliza o Espírito Santo. O texto que eu disse para vocês de 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, revela quem santifica o crente, quem é responsável para trabalhar essa obra de santificação na nossa vida. Paulo diz aí em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e o mesmo Deus de paz vos, bem alto, vos santifique em tudo. É o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra que eu falei para você que vai ter um encontro muito importante, num lugar muito importante, com o Rei dos Reis? E você foi preparado, está sendo preparado para esse encontro? Tinha um lugar muito belo, limpo, incrível, impressionantemente majestoso. São preparados. Deus, o mesmo Deus de paz, vos santifique. Quando o Felipe falou santificado pela palavra, porque em João, no Evangelho de João, capítulo 17, nós encontramos a oração intercessória de quem? João 17, oração intercessória de quem? Jesus. Tiana falou primeiro, o pessoal ficou tentando pegar a ideia que eu estava indagando. Oração intercessória de Jesus. No versículo 17, Jesus está falando dos seus. Não vai tirar do mundo, vai permanecer no mundo, mas ele faz algo interessante no verso 17. Ele pede algo para Deus: santifica-os a tua palavra é verdade. Mas quem é que vai realizar essa obra de santificá-los na verdade, que é a palavra? Deus. Você já imaginou? Não tem espaço algum para prepotência nenhuma. Olha só como eu estou me santificando. Olha como está sendo a minha santificação. Entenda, Davi, quando pecou, ele disse para Deus: purifica-me, cria em mim, faça, Deus, algo em mim. Eu e você, quando pecamos, nós confessamos os nossos pecados e cremos que Deus se confessarmos os nossos pecados, Ele é poderoso e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É Deus que purifica, é Deus que trabalha em nós a obra de santificação. Eu falei para você o termo, lá no Velho Testamento, Jeová Mikadiskim, o Senhor que vos santifica. Deus diz para Josué: santificai-vos, porque amanhã fará Deus maravilha no meio de vós. Se Deus é que realiza, e nós vamos ler isso, como Deus realiza e realizou essa obra de santificação
para o seu povo. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Nos dias do Velho Testamento, enquanto eles aguardavam a vinda do Messias, nós temos comentado aqui sobre o sumo sacerdote, o chamado dia da expiação de Levítico capítulo 16, quando uma vez por ano o supremo ou sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer sacrifício pelo pecado de todos e por ele mesmo. Uma vez por ano ele entrava naquele lugar, porque sem derramamento de sangue não há remissão. Mas todo ano repetia-se a mesma prática, até que veio Cristo e ofereceu-se uma vez por toda. E aqui diz assim, na qual vontade temos sido santificados pela obração, sacrifício do corpo de Cristo, feita uma vez. Assim como o cordeiro era sacrificado ano após ano, fazia nova prática daquilo, Cristo uma vez para todos sempre ofereceu, derramou o seu sangue. Por quê? Porque o pecado exige uma obra de purificação que envolvia sangue. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Entende? Porque a morte de Cristo tinha que ser por cruz, não podia ser a cadeira elétrica, em que o condenado morre em segundos. Mas havia uma pena de morte de cruz, e só se submetia a essa pena de morte alguém declarado, visto como maldito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se eu não esteja enganado, a referência é Gálatas 3,13. Então Cristo tomou maldição sobre si. E aí diz o texto aqui, na qual vontade temos sido santificados. Deus realizando a obra de santificação, a obra do seu Filho, a obra de Cristo. Por isso que é muito importante na questão espiritual o conhecimento da verdade, que traz libertação. E agora então, ok, Deus Pai, a obra por Deus é de Deus, o mesmo Deus de paz nos santifique, é Deus trabalhando essa obra em nós. O Filho fez a obra de purificação, temos o Espírito Santo. Ok, o Espírito Santo habita no corpo de todo aquele que veio ao conhecimento de Cristo como Senhor e Salvador. Amém ou não? Amém? Habita? Não habita? Deus deu o Espírito penhor. Quer saber se uma pessoa é salva ou não? Ela tem que ter o Espírito. E vamos lá agora entender Gálatas capítulo 5, versos 16 a 23. Gálatas 5. Volta aí. Não sei onde você está, eu estou em Colossenses, eu tenho que voltar. Gálatas 5, 16. Veja bem, embora nós temos o Espírito Santo, por reconhecermos e por Deus sermos chamados à obra salvadora, estamos neste corpo agora. Esse corpo ainda apresenta a tendência para uma natureza carnal. Veja lá. Digo, porém, andai em espírito. É lógico, nós estamos pegando aqui um texto em andamento, que tem um contexto. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne,
ou seja, os desejos da carne. A carne tem desejos. Há uma obra da carne e uma obra do espírito. Vamos entender isso aqui. Porque a carne cobiça contra ou a favor do espírito. Ou seja, você na sua natureza carnal, você vai ser sempre contra o Espírito Santo. Porque quando você for a favor, não é você, é o Espírito em você. Entende isso? Na nossa carne, nós vamos ser opostos ao Espírito Santo. Vamos ser sempre contra. Porque a carne cobiça contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. O Espírito Santo seria oposto à sua carne. Os desejos da carne são um tipo, ou vamos dizer a descrição deles daqui a pouquinho, e a obra e o agir do Espírito é totalmente diferente. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. A carne diz, faça isso. O Espírito diz, faça isso. E há uma guerra. E a pergunta é, quem guerreia contra as concupiscências da carne e manifesta a santidade no crente? Quem guerreia? Agora, quem guerreia é o Espírito. A dona Célia falou. Joguei errado por cima, ela mandou jogar. Eu brinquei com ela, joguei. Verso 18. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Qual é o objetivo da lei? Mostrar o pecado. Não vai ter bis agora não. Era um pouquinho só. Tem 2 aqui ainda. Essa é fácil, essa é fácil. Mostrar o pecado. Verso 19. Vamos agora então. Você vai praticar as obras da carne? Verso 19. Porque as obras da carne são manifestas. É só coisa pesada aqui, não é? Ele não pega leve, não. Ele já coloca as obras da carne já no seu patamar mais elevado. Já pega de cheio, porque o pessoal que está escrevendo aqui vinha de uma situação, de uma cultura, de um ambiente pesado. Os gentios. Obras da carne são manifestas. As quais são? De novo, volta. Olha, repetindo a nossa lista lá do despojamento. Prostituição. O Espírito é contra ou a favor da prostituição? Não precisa nem responder. Não precisa nem responder. A minha pergunta é tola. Ineficaz? É claro que é contra. O Espírito é contra a prostituição, contra a impureza, contra a lascívia, tudo envolvido na área sexual. Idolatria é contra, isso é obra da carne. Feitiçaria. Esses dias alguém estava descobrindo lá um bode, perna amarrada, papeizinhos de nomes, obra de feitiçaria. A lista continua. Inimizades, porfias, disputas, emulações, competições, iras, pelejas, dissensões, heresias, os ensinos falsos, as heresias, que envolvem até a palavra de Deus, invejas, homicídios, bebedices. Chegou um patamar tão sério a questão do álcool, que já estão levantando o índice de ingestão de bebida alcoólica social, que começou de uma maneira muito inocente, e agora é motivo de marido bater na mulher, mulher bater no marido, enfim, um caos. Tem até um pastor que falou assim: fica longe, esse negócio é perigoso. Glutonarias. Tem gente que parece que está alimentando pela primeira vez, depois de 20 anos, e vai alimentar pelos 20 anos. Glutonarias.
e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não é que a salvação é baseada por obras, mas pessoas que procedem assim, que estão na carne, nada acontecem, destacam evidentemente que não há uma oposição do Espírito com elas, porque quem tem o Espírito vai combater contra, vai guerrear, você não vai sentir bem, vai estar tendo uma guerra em você, é carne e Espírito, e quando está tendo uma guerra, você não sente bem, quando você presencia uma guerra, e muito menos quando está tendo uma guerra dentro de você, a carne guerreando contra o Espírito contra a carne, mas o incrédulo não tem essa guerra, e ele não vai sentir absolutamente nada, vai estar normal para ele, isso é bom, não fez nada de mal, eu não fiz nada de mal, isso é bom. E aí nós chegamos então, que se há uma obra da carne, que vai combater contra o Espírito, e o Espírito, o que é do Espírito que nós temos para tomar o lugar da carne? Aí você vai entender uma coisa muito importante aqui. Você vai dizer assim, eu sou uma pessoa que tem procurado amar as outras pessoas, eu tenho procurado agir com bondade, eu tenho procurado ser generoso, eu tenho procurado ter temperança na minha vida, obediência, tal. Pois bem, olhe o fruto do Espírito, algo que você não tem e recebe de Deus. Na nossa natureza humana, pecadores que nós somos, a nossa imaginação já é má. Sempre quando acontece alguma coisa, você sempre faz um pensamento, você sempre faz uma reflexão, que você leva ao seu coração, você medita, diante de algo que está acontecendo, ou para você aplicar uma maldade, para você aplicar uma bondade, você faz uma reflexão. A Bíblia diz aqui que o fruto do Espírito é, a minha fala caridade, mas amor. Que amor é esse aqui que é fruto do Espírito? Nós temos o amor filéu, de amigos, nós temos o amor eros, de vida sexual, nós temos o amor de amigos, que é o estógeno, e nós temos o amor divino. Como é chamado o amor divino? Esse vai valer um bis, hein? Ágape, o Felipe falou, pode ir buscar aqui que vai ser, não vou fazer isso não, está muito longe. Deus, na obra do Espírito Santo, derrama no nosso ser, no ser do homem e mulher de Deus, o amor. Esse amor que nós amamos, que nós precisamos amar, é um amor que vem de Deus. Deus é amor e nós recebemos de Deus o amor, que é o amor ágape, o amor divino. Então, nessa obra de santificação, essa obra de separação, é muito importante para que você utilize o que vem de Deus e pratique o que vem de Deus no seu relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo, porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e amar o meu próximo. Então, amor, e o texto diz gozo, alegria. De onde vem a nossa alegria? Do Espírito Santo. Você vem de Deus, é uma alegria que vem de Deus. A paz vem de onde? Vem de Deus. Olha a fonte da nossa paz, a nossa longanimidade, aquela condição de você suportar, que nós traduzimos muitas vezes por paciência, vem de Deus, do Espírito Santo. Isso aqui combate contra as obras da carne, e é algo que nós precisamos, porque nós estamos sempre preparados para o encontro com o Senhor dos Senhores. E tem aí também a benignidade. A gente sempre pensa em bondade, mas aqui tem também bondade aqui. A fé, a mansidão,
a temperança. Já viu uma fruta chamada polcã? É um fruto só, mas quando você descasca e você tira as cascas, você às vezes vai contar e tem exatamente 9 gomos. Aí você fala, esse aqui é o amor, esse gominho aqui é o gozo. É um fruto com 9 aspectos. É o fruto do Espírito. E há uma descrição desse fruto do Espírito. Então a santificação é uma obra de Deus pelo Espírito Santo na nossa vida. E o que Deus quer de nós? Onde entra o nosso envolvimento, a nossa responsabilidade? Obediência, obedecer, nos sujeitarmos ao Senhor. Ou seja, você não vai obedecer o seu eu, você vai obedecer ao Senhor, aos impulsos, ao agir do Espírito. O Espírito Santo vai impressionando-nos. E aí tem um mandamento lá em 2 Coríntios, capítulo 6, verso 17, um mandamento para o povo de Deus. E novamente Corinto, aquela cidade tão envolvida numa cultura pecaminosa, que o apóstolo Paulo, quando escreve, fala assim: gente, sai do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então há uma obra de Deus para nós, de separação. Deus está trabalhando isso em nós, separando para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. E aí em 2 Coríntios, aí pertinho, no capítulo 7, versículo 1, nós temos um mandamento para aplicarmos a nossa vida. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas apresentadas pela palavra de Deus, para o povo de Deus, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito do nosso ser, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Santificação é a separação do pecado para Deus. Cada vez mais, vamos separando. Opa, esse aqui, Deus está me mostrando que não agrada a Ele, é terreno de pecado. Separando para Deus. Aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E Paulo diz aqui, grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande a minha jactância ou orgulho a respeito de vós. Estou cheio de consolação e transbordante de gozo em todas as nossas tribulações. Você vai estudar o envolvimento da igreja no primeiro século, em todas as épocas. Deus não mudou, Jesus Cristo não mudou. A nossa época, a nossa cultura é que está cada vez mais pecaminosa, cada vez mais perversa, cada vez mais imoral. E nós vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, e Deus quer que nós retenhamos a palavra da vida para sermos irrepreensíveis no meio dessa geração, sendo o sal da terra e a luz do mundo. Onde a luz chega, dissipa as trevas. E vivemos num mundo que a Bíblia diz que jaz no maligno. Nós estamos nesse mundo. Esse mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A Bíblia nunca vai fazer reserva nenhuma de tornar claro para você que há um investimento para a eternidade que você tem que fazer. Não é uma obra para você estar no céu. A obra já foi feita que te garante estar na eternidade. Mas nós temos que ser zelosos de boas obras, as quais Deus preparou para nós. Eu espero ver aqui na igreja, todos, Deus colocando no seu lugar de serviço, de trabalho, de dedicação, porque vai chegar, você leu hoje sobre o tribunal, cada um vai se apresentar. Eu falei que tinha um nome esse tribunal, é o Bema,
o tribunal das obras. É aquele que vai ter as obras de ouro, prata e pedras preciosas. 3 classificações das nossas obras que estamos agora desenvolvendo. Nós vamos ser julgados para essas obras e vamos receber ou não os prêmios, os galardões. O que vai determinar se a obra ficará ou não, vai permanecer ou não, é um elemento chamado fogo. Então a obra vai ser queimada. Ouro, quando coloca no fogo, se perde o ouro, você perde o ouro. As pedras preciosas, a prata, põe o fogo na prata, a prata continua sendo a prata. As pedras preciosas também continuam. Mas madeira, feno e palha, vai ser queimado. Então, se as minhas obras de hoje, da vida cristã, forem madeira, feno e palha, eu não vou receber nenhum galardão. Então o galardão vai ser dado a cada um segundo a obra que tiver feito. E o fogo vai provar o que é a obra de cada um. O que essa obra é? Opa, essa obra é ouro. Dá o galardão. Prata, pedras preciosas. Pelo menos, amado, tem que ser pedra preciosa. Se não chegar a prata ou ouro. Mas qual competidor que vai para uma competição, já, se eu ganhar pedra preciosa, tá bom, se eu ganhar prata, não, ele quer ganhar, ele vai em busca do ouro, ele vai em busca do ouro, ele faz um investimento para chegar ao ouro, e nós devemos ajuntar tesouros, então, na eternidade. O nosso investimento visa a eternidade. Se você tivesse ideia das mansões celestes, nada se compara na terra, da grandeza da Nova Jerusalém. Não tem nada, você não viu nada, não tem como aqui ter algo que se compare lá, que está nos aguardando. Então nós precisamos investir. O inimigo, é lógico, quer atrapalhar você do seu investimento, é lógico, vai fazer de tudo, e a sua natureza também, a sua natureza carnal, o negócio dela é aqui, é esse momento aqui, a satisfação pelo pecado, e nós temos essa luta, mas quem guerreia conosco é o Espírito Santo. Você tem Cristo, tem o Espírito Santo. Precisamos então ouvir o Espírito, atender o Espírito, porque a nossa trajetória cristã, daqui, somos peregrinos forasteiros. Ela de fato, há uma cidade, há uma eternidade que nos aguarda. E não é você que vai. Às vezes a pessoa fala assim: eu não dou conta de ser um homem e mulher de Deus, então eu nem vou entrar na vida cristã. Não, você não dá conta mesmo, nem eu dou conta. É obra de Deus. Você não diz, Cristo salva. Ele foi claro: não me escolheste vós a mim, eu vos escolhi, eu estou te escolhendo. Aquele que em vós começou a boa obra, quem começou a boa obra em vós? Há de aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. A boa obra que, Filipenses 1,6, a boa obra que Deus começou em nós, Ele é poderoso para completá-la até o dia de Jesus Cristo. Não, mas eu não dou conta. Eu já vi muitas pessoas dizer, mas eu não dou conta de largar tal coisa para seguir o Senhor. Então, você não foi tocado pela palavra de Deus, Deus não tocou você. Você não foi tocado por Deus, porque quando Deus toca, e nós compreendemos a nossa miserabilidade, o que você vai ganhar com essa vida? No que vai resultar esse seu viver? Se eu pedir a sua mão para colocar na chama do fogo, você vai dizer, não, dói, queimadura é horrível. Mas imagine uma queimadura que não tem um momento de parar nem um instante. Mas quando chegar um momento eu tomo a decisão, vai dar tempo. Não presuma do dia de amanhã. Eu ontem recebi a notícia da morte de um conhecido meu, que eu fiquei pasmo. Sabe, alguém morre, faz 3 meses que a pessoa morreu, aqui de Barretos, e eu estava impressionado, porque eu já vi o estabelecimento comercial dele fechado. Perguntei para o Felipe,
E ontem nós estávamos na esquina do açaí, e eu conheci o irmão dessa pessoa, e falei assim, você é irmão de tal pessoa? Ele falou, eu sou. Eu falei, eu não mandei mandar um abraço para a pessoa, mas eu perguntei algo, falei, converse com ele, fala que quem conversou com você foi fulano de tal. E qual a minha surpresa? Meu irmão faleceu. Mas como faleceu? Tem a minha idade. Última vez que eu encontrei estava bem, não tinha nenhum problema de saúde, nem diabetes, nem coisa e tal, mas havia falecido, tão jovem. O filho dele veio aqui nessa igreja, quando nós fizemos uma campanha do Dia das Crianças de 2008, e tínhamos aqui mais de 100 crianças, e a esposa dele estava aqui, e o garoto estava aqui, hoje está um rapaz já, um jovem, e ganhou um brinde nosso aqui. Então não presuma do dia de amanhã. Ninguém sabe quando vai estar vivendo os últimos momentos da sua vida. Não sei quantos pregadores partiram para a eternidade pregando, dizendo, eu estou indo para o céu, quem quer ir comigo para a eternidade com Cristo? Levantou a mão, eu estou indo. Mas não é de crer que foi mesmo? Deu o último suspiro, ali no púlpito, pregando a palavra, chamando pessoas, convocando pessoas, estamos indo. Ele estava indo. O apóstolo Paulo sabia que o tempo dele estava próximo, ele seria decapitado, estava com a sentença de morte já declarada, por isso ele falou, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o tempo da minha partida está próximo. Paulo tinha consciência disso, estava próximo o tempo dele, e quanto tempo já faz que o tempo dele de partir passou, não é? Mas o nosso pode chegar a qualquer momento, ninguém tem garantia que amanhã vai estar aqui entre os vivos, vivo, não é? Você não tem certeza do amanhã. Quando o pastor falou comigo, olha, decisão em Cristo, eu falei, mas gente, eu estou com 12 para 13 anos, eu estava pensando em fazer alguma coisa quando eu fizesse 18, mas e se eu morrer? E se eu morrer no 18 não chegar? Não, podemos brincar com isso não. Falei, não, eu quero receber Jesus. Ele falou, está pronto para ser batizado? Falei, opa, vamos embora. Eu fui uma das pessoas, igual eu eunuco, eu aceitei Cristo, no outro momento eu batizei, à noite já estava sendo recebido como membro da igreja, em menos de 24 horas, isso já faz mais de 40 anos, em menos de 24 horas, no dia eu cheguei para a pessoa e falei assim, para os meus amigos, gente, eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Alguém disse assim, agora você vai ser batizado? Não, já fui, em menos de 24 horas, já estava prontinho já, etapas ali. Mas sabe o que me levou a fazer essa decisão? Ter passado bem pertinho de uma situação em que eu vi a morte na minha frente, aquilo ainda estava vívido no meu ser. Mas e se eu partir? Vou deixar para depois? Não, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Deus ama pessoas com decisões. Ei, estou aqui. Eis-me aqui, Senhor. Estou aqui. Você não quer Deus na sua vida? Ou será que porventura você quer que o inimigo continue fazendo de você uma marionete dele? Porque não temos escolha, ou somos servos do Senhor ou servos do pecado. Se você for servo do pecado, Satanás faz de você ou disso um aliado para vir roubar, matar e te destruir. Vamos orar nesse momento, coloque-se em pé, meu tempo já se foi. Vamos orar. Ó Deus bendito, Deus eterno, eu sei que o Espírito Santo é que realiza uma obra no coração do ser humano, uma obra de convicção, de convencimento do pecado, do juízo e da justiça. Eu oro a Deus pela obra do Senhor com cada um aqui, alguns no terreno que diz respeito
o fato de já estarem em Cristo, viverem para Cristo, se entregarem à obra de santificação do Senhor. O Senhor é o Deus de paz, que opera a obra de santificação em todo o nosso espírito, alma e corpo, nos tornando irrepreensíveis para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, realiza essa obra em nós, a nossa igreja, e também, ó Deus, a obra de salvação. Pessoas vindo ao conhecimento da sua necessidade espiritual de invocar Jesus como seu único e todo suficiente Salvador, crendo, fazendo confissão da sua boca e crendo para a justiça, que Jesus está vivo, Ele ressurgiu dentre os mortos, está à destra do trono do Pai Celestial. Em breve Ele vai estar voltando. E então tal pessoa, vindo ao conhecimento de Cristo, no seu ímpeto de obediência, se entregando a obedecer o Senhor. E na obra do Santo Espírito, dessa convicção que nós oramos hoje à noite, que cada um aqui seja achado perante o Senhor. Oramos, agradecidos pelo tempo de ensino da palavra, no nome do Senhor Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Santo Espírito seja com todos vós. Amém.